até o 6, mas nós vamos nos basear num versículo aqui. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisa que para mim era maravilhosíssima e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. É uma experiência maravilhosa que Jó vai descrever aqui para nós. Quando a gente lê a história de Jó, quando nós lemos a história de Jó, a gente sempre fala da integridade, do caráter reto que Jó tinha, que Jó não murmurou contra Deus, e tudo isso é verdade. Jó só foi insano quando ele usou algumas palavras diante de Deus, mas também pudera, diante de toda a dificuldade que ele passou, da perca dos filhos, da perca da sua riqueza, da doença que acometeu o seu corpo. Porque hoje, eu olhando, você olhando, o que a gente vê? Nossa, era uma disputa de Satanás pelo corpo dele, pela vida dele, Deus lutando, porque sabia que ele não ia pecar em nada. Mas Jó não tinha esse entendimento. Ele estava passando pela dificuldade, mas sem esse entendimento, que era uma prova, que era uma situação, um teste, para ver até onde ele ia. Ele não tinha esse entendimento. Então, diz a palavra do Senhor, dos versos 26, 27, 28, 29, depois 30, 31, 32, que Jó começa a falar diante do Senhor. Ele começa a fazer perguntas diante de Deus. E eu selecionei aqui duas que me chamaram a atenção. No capítulo 26, no verso 2, diz que Jó fala com Deus da seguinte maneira: como tens ajudado ao que não tem força e sustentado o braço que não tem vigor? O 27, 2 diz assim: vive Deus, que me tirou o direito, e o Todo-Poderoso que me amargou a alma. Ele estava dizendo assim para Deus: Deus, eu estou sofrendo, e aí? Cadê o Senhor? Deus, está dolorido aqui dentro, e cadê o Deus que eu confio? Ele não estava murmurando, ele estava falando com Deus palavras, porque a mulher já tinha falado tanto na cabeça dele, e você sabe que quando as pessoas estão vivendo um momento de aflição, elas falam, e às vezes você está proferindo uma palavra de fé, de bênção, e o outro está mastigando na sua cabeça a maldição, e o outro está dizendo que não funciona, que não é assim, o outro está dizendo desiste, e Deus falando no seu coração. Então ele chegou num ponto em que ele fala assim: Deus, a minha alma está amarga. Dentro de mim está amargo. E aí os amigos dele vêm nos capítulos posteriores dizendo: não podes falar assim. Falas dessa maneira com Deus, da sabedoria de Deus. E Deus só ouvindo tudo aquilo. Deus só pondo reparo na conversa. Até que Deus intervém na conversa. Até que Deus vem e responde diante de Jó. Porque aqui no 42 ele diz: então respondeu Jó ao Senhor. Porque o 38, o 39, 40, 41, Deus começa a fazer pergunta para Jó. Aí Deus começa a falar com ele. E quando você começa a ouvir Deus falando com ele, o Senhor diz assim no 38, 1. O Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, de uma tempestade. E olha, eu vou te ler na linguagem de hoje, para ver se você consegue. Eu vou ler na linguagem bíblica, depois vou na atual, para ver se você consegue entender a profundidade disso. Deus olha para Jó e vê Jó fazendo todo aquele questionamento, vê os amigos dele fazendo os questionamentos e levando a vida de Jó para um outro caminho, mostrando uma verdade que não era verdade para Jó. Ele diz assim: quem é este que escurece os conselhos com palavras sem conhecimento?
Ele diz assim: quem é você, Jó, para falar da minha sabedoria, para pôr dúvida na minha sabedoria, Jó? Quem que você pensa que você é? O verso 2 assim: quem é este que escurece conselhos com palavras sem conhecimento? O 4: onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Deus olha para Jó e fala assim: Jó, você está falando que eu não dou força, que eu não dou vigor, mas aonde você estava quando eu formava a terra? Quando eu media a distância da terra? Aonde você estava, Jó? E Deus começa a falar com ele com coisas da natureza, como Deus fala comigo e com você todos os dias. Quando o sol nasce, Deus já fala comigo e com você. Quando nós temos a oportunidade de deitar à noite, Deus está falando comigo e com você. E nós não ouvimos a sua voz. Nós não ouvimos o recado de Deus. E Deus começa a falar com Jó, ele diz assim: mostre agora que é valente e responde as perguntas que eu vou lhe fazer. Deus perguntando para Jó. E Deus diz: onde é que você estava quando eu criei o mundo? Se você é tão inteligente, explique isso. Você quem sabe, quem resolveu qual seria o tamanho do mundo e quem foi que fez as medições, em cima de que estão firmadas as colunas que sustentam a terra. O 7 diz assim: na manhã da criação, as estrelas cantavam em coro, e os servidores celestiais soltavam um grito de alegria. Gente, vocês sabem o que é isso? Quando Deus criava o mundo, eu hoje lendo isso, eu falei assim: Deus, o Senhor é maravilhoso e grande demais. Perto de tanta mesquinhez e tantas coisas que a gente questiona. Aonde estávamos nós quando o Senhor criava todo o mundo? Quando saiu as estrelas e os anjos cantavam a criação de Deus. E nós, mortais, que vamos daqui a pouco cair, esvair, daqui a pouco nossa vida vai passar, nós nos achamos os direitos, muitas e muitas vezes, de dizer: Deus, não olha para mim. Deus, por que o Senhor não interviu nessa situação? Deus, por que aconteceu isso comigo? Ele sustenta tudo no seu poder. Ele diz assim: quando o mar jorrou da terra, rompeu do meio da terra, aonde você estava? Quando o mar saiu da terra, quem fechou a sua boca para ele não avançar? E o 38 vai prosseguindo, ele diz assim: quando as ondas do mar vieram, quem pôs portas e ferrolho, dando limite para que elas não fossem além? Quem disse às ondas do mar para que se quebrassem ali? Quem disse a alva que ela deveria sair e onde ela deveria se pôr novamente? Ele diz assim: você sabe aonde é a casa da escuridão? Só com as coisas naturais, ele começa a mostrar o seu poder e a sua imensa sabedoria para Jó, que eu e você não vemos. E ele vai descorrendo no 38, quando ele diz assim: você sabe o que tem nas profundezas do oceano? Os seres que eu coloquei lá. E Jó vai ouvindo aquilo. Por isso que no 42, ele diz assim: eu falei do que eu não sabia. Coisas maravilhosas demais é para mim. Às vezes você fica aí brigando na sua vidinha que está passando, que está acabando, falando insensatez e desconhecendo, fazendo de conta que não conhece o poder do Deus que você tem. Nós não estamos vivendo com um Deus qualquer. Nós estamos vivendo com um Deus que olha para um corvo que você não dá valor. E quando os seus filhos choram de fome, Ele alimenta esse corvo e os seus filhos. E aí você chora, porque você não tem determinadas coisas. Você reclama, porque você talvez não tenha a casa, não tenha o carro, não tenha a roupa que você queria.
Ou você questiona porque você não tem a saúde que você gostaria. Você deveria olhar para o poder desse Deus. Então Jó vira para diante de Deus e diz assim: bem sei que tudo podes. Mas sabe quando ele fala isso? Quando ele começa a ter uma experiência pessoal com Deus. Quando ele entra no momento de conhecer a Deus e diz assim: ó, agora eu entendo que nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Mas está doendo, mas nenhum dos planos dele pode ser frustrado. Está difícil de caminhar, mas nenhum dos planos do Senhor pode ser frustrados. Está tudo caindo lá em casa, mas nenhum dos planos do Senhor pode ser frustrados. Eles são perfeitos. Parece que não está acontecendo, parece que não está indo, mas se eles são perfeitos é porque são planos do Senhor. O problema é que nós fazemos planos e queremos colocar acima dos planos de Deus. E queremos que Deus avalize os nossos planos. Deus tem compromisso com a sua palavra. Ele não tem compromisso com os planos que eu faço. E não coloco diante dele, mas coloco acima dele, para que ele venha e carimbe. Não, os meus planos têm que estar, como diz Mateus 6,10, seja feita a tua vontade. Por que a tua vontade? Porque a vontade de Deus é perfeita, boa e agradável. Do alto não vem nada que não é perfeito, que não é bom e que não é agradável. Tudo que ele manda é perfeito. E Jó começa a entender isso diante de Deus. E é uma declaração que ele faz no coração, que não está escrito aqui no versículo. Mas é uma declaração que ele começa a dizer assim: Senhor, sem a sua presença não dá para viver. Sem a sua presença não dá para eu continuar achando que as coisas vão acontecer como tem que acontecer. Você sabe, tudo que a gente faz tem que estar na presença de Deus. A gente tem mania de fazer planos, de dizer que vai, sem colocar na presença de Deus. Nós estamos num ano atípico. Num ano que talvez eu nem nos meus piores pensamentos, pesadelos, imaginaria que em julho eu já teria passado 4 meses de férias. Que em julho eu estaria dizendo assim: eu quero o meu emprego, eu preciso voltar a trabalhar. Quando eu imaginaria que gente que nem gosta de trabalhar diz assim: eu estou cansado, eu preciso trabalhar. Quando você imaginou que alguém que não gosta de trabalhar ia pedir para trabalhar? Porque cansou. Nós não imaginaria. Mas tudo mudou. Mas os planos dele ainda é perfeito. Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe para onde está caminhando toda essa situação. Quantos corações, a quem ele quer alcançar. O que nós não podemos é estar fora da presença de Deus. Há uma passagem na palavra de Deus que eu gosto muito, que no livro de Êxodo, no capítulo 33, no versos 12, se o Fernando conseguir pôr lá bem rapidinho, eu leio rapidinho, Fernando. Obrigada. E Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, fazes subir a este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. E tu disseste: conheço-te por teu nome, também o achaste graça aos meus olhos. Moisés falando com o Senhor está mandando eu subir, mas o Senhor não falou quem vai comigo. Então daí Deus diz assim que não ia com ele, porque aquele povo era duro a serviço, ele ia acabar com aquele povo, ele não ia com aquele povo. Mas ele ia colocar um anjo diante. E Moisés diz: eu não vou. O 33:15 diz assim: sem a tua presença eu não irei. O 14, Deus já diz assim: eu vou contigo. Sabe o que é isso? Moisés estava dizendo assim: eu não posso ir para lugar nenhum sem a tua presença. Eu vou passar por um deserto, eu não sei o que vai acontecer lá. Se o Senhor for comigo, eu vou em segurança. Tanto é que Deus diz assim: e eu te darei descanso. Quando você está com a presença de Deus, pode ser difícil, pode ser dolorido, mas você tem descanso, tem refrigério. Você já passou por situação assim? Está difícil, mas eu tenho refrigério porque eu tenho a certeza que Deus está comigo.
Eu tenho a certeza que o melhor de Deus ainda vai acontecer na minha vida. Não é um momento que vai me destruir. É a presença de Deus que está comigo. A presença de Deus faz toda a diferença. Salmo 97, no verso 5, diz assim: os montes, como cera, derretem na tua presença. A presença de Deus destrói tudo o que é inimigo. O Salmo 16, 11 diz assim: na sua presença, a plenitude de alegria. Está difícil, mas você está rindo. É porque diante de Deus tem alegria. Mas ninguém consegue. Eu consigo, porque o Senhor está comigo. Ele vai me ajudando, Ele vai dando um caminho novo para mim. Sabe por que você consegue? Porque a palavra do Senhor diz em 1 Coríntios 3,16 que hoje nós somos templo do Espírito Santo. Você tem um conselheiro, você tem um consolador, você tem um amigo fiel que vai direcionando a sua vida. Vai dizendo o que você pode fazer. Vai dizendo aonde você pode ir. Então a gente começa a ver um Jó que começa a ter experiências. E no 42 ele começa a falar: antes eu ouvia falar do Senhor. Eu tinha conhecimento só de ouvir falar. Mas agora eu tenho uma experiência íntima com o Senhor. Uma experiência com Deus faz toda a diferença na sua vida. Você não só ouvir falar de Deus, mas você viver com Deus. Você para de colocar limites na sua vida. Você para de limitar toda e qualquer situação, porque Deus não é limitado. Deus é infinito e é eterno. E se Ele está em nós, quem está em nós é o Todo-Poderoso, meu amado. A gente começa a pensar em pensamentos pequenos, quando a palavra do Senhor no livro de Isaías diz, porque os pensamentos deles são mais altos do que os nossos. Os caminhos deles são melhores que os nossos. Quando os meus planos estão diante do Senhor, avaliados pelo Senhor, todas as coisas vão cooperar para o bem da minha vida. Nada vai sair fora. Mas está tudo torto, mas um vendaval virá e colocará tudo no lugar. A gente tem que entender isso. Que de algum lugar Deus vai vir e vai trazer. Jeremias 23, no verso 32, no verso 27, diz assim: haveria alguma coisa difícil para o Senhor? Jeremias 32, 27. Tem alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? Nada é difícil para o Senhor. Você dificulta a sua vida. Você diz que isso é difícil para o Senhor. Depressão é difícil para o Senhor curar. Câncer é difícil para o Senhor curar. Restaurar é difícil para o Senhor fazer. É difícil para você, porque você vê com olhos naturais. Deus não vê com olhos naturais. Deus vê segundo a ótica dele, do sobrenatural acontecendo. Deus vê diante daquele que construiu, daquele que fez. Eu olho na minha sabedoria, na minha inteligência, no pouco conhecimento que eu tenho, na minha ótica humana, enquanto Deus olha dos céus e diz assim: eu coloquei poder dentro da sua vida, pode ir, pode fazer, aconteça, porque eu estou com você. E muitas vezes o que nós fazemos? Nós limitamos a Deus. Imagine que um Deus que consegue alimentar mais de 2 milhões de pessoas no deserto, durante um grande período, passeando por aquele deserto, todos os dias e todas as tardes, pode ser limitado. Imagina um Deus que consegue tirar da rocha a água, pode ser limitado. Quando você pensar nas suas dificuldades, pensa primeiro no seu Deus. Pensa primeiro na palavra do Senhor. Pensa primeiro que o seu Deus pode fazer o impossível, porque não há impossível para Ele. Qual coração é duro demais para o Senhor? Qual espírito é abatido demais que Ele não traga alegria sobre esse coração? Não tem espírito abatido diante de Deus. Não tem gente enfraquecida na presença de Deus. Quando nós temos a presença de Deus, sabe o que a gente tem? Proteção. Deus nos protege. Tem cuidado de Deus.
Quando a gente tem o Senhor como presença viva, a gente tem provisão do céu sobre as nossas vidas. O povo está no deserto e todo dia Deus alimenta aquele povo. O povo não tem o que beber, todo dia Deus traz bebida para aquele povo. Está difícil, estamos vendo aí, a inflação está chegando, olha, está perdendo emprego. Deus é a sua provisão, não olha para o desemprego, não olha para a inflação, mas olha para a palavra de Deus. Confia em Deus. Nós temos o mau hábito de olhar para tudo aquilo que dá errado, mas não temos a consciência de olhar para tudo aquilo que dá certo, e o certo é a palavra de Deus. Nós conseguimos olhar que tudo é negativo, mas não conseguimos olhar que Deus faz uma viravolta em toda a situação contrária a meu favor. Que Deus tem prazer em cuidar de mim e de você. Quando chega, ele diz assim: bem sei que tudo pode e nada está fora do seu controle. Era isso que ele estava dizendo para Deus. Eu bem sei que tudo pode. Nada está fora do seu alcance. Ele que dá a vida, Ele que dá a respiração, Ele que ressuscita o morto, é Ele que cuida de mim e de você. Talvez hoje seja simples, e esses dias eu estava até comentando com uma amiga, ela conversando e falando algo. É simples para nós fazer xixi, é simples para nós estar aqui ouvindo. É simples para mim dar esses passos. É simples estar falando. Nós nem pensamos, porque é tudo automático. Nós não temos falta dele. Mas você já teve um dia que você quis fazer xixi e o xixi não saiu? Você vai falar isso, você está falando de xixi? É. Você já pensou um dia que você quis sentar lá no vaso e você queria fazer xixi e o xixi não vinha? Porque você estava com uma inflamação? Você só queria fazer xixi? Era simples para você. Você achava que tudo estava no seu controle. E nem tudo estava no seu controle. Hoje a gente acha que a gente pensa está no nosso controle. Não está no nosso controle, está no controle de Deus. Está diante do Senhor. Sabe por que está diante do Senhor? Porque o livro de Apocalipse, no capítulo 1, no verso 18, diz assim: aquele que estava vivo, esteve morto, é aquele que tem as chaves da morte e do inferno. Então, para ele não tem nada difícil. Se ele tem a chave do inferno e se ele tem as chaves da morte, o que é difícil para ele? O que é impossível para o meu e para o seu Deus? Você sabe o que é isso? O diabo não tem nem o controle do inferno. O inferno está fechado pelo lado de fora. O Senhor precisa destrancar o inferno, porque ele não tem a chave da casa dele. E de repente você fica com medo de toda e qualquer situação que aparece na sua vida. Nossa, eu vou morrer de coronavírus. Você não vai morrer de coronavírus. Você vai morrer no tempo determinado que o Senhor assim tiver para você. Porque Ele se alegra com a morte do justo. Quando chegar o seu tempo, Ele vai dizer: venha. Sabe o que você vai? Feliz. Você não vai acamado, você não vai triste. Você vai feliz, porque chegou o seu tempo, cumpriu-se os seus dias. O nosso Deus tem o controle de toda a situação e Ele não perdeu nenhum controle sobre a sua e sobre a minha vida. Os planos parecem que estão fora dos trilhos. Está no controle de Deus. Estão no controle de Deus. Jeremias 10, 23 diz assim: eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem o caminho o dirigir os seus passos. Nós achamos que nós dirigimos os nossos passos. Você já fez plano para amanhã? Você já está aí na sua cabecinha o que você vai fazer amanhã? Mas será que você vai acordar amanhã? Você já pensou que o mercado vai fechar sábado, domingo, que você vai comer sexta, sábado, domingo? Tem gente que já pensou o que vai comer, que lanche que vai pedir, o que vai fazer. Mas vai estar vivo? Está certo isso já? Já falou com Deus? Tá? Ele já falou, ó, tranquilo, pode fazer aí que vai estar, beleza. Está certo?
as nossas vidas está no controle de Deus. Eu não estou dizendo que você não pode fazer planos. Você pode e deve fazer plano, porque é muito ruim você ter uma vida levada pelo acaso. Não sabe o que vai acontecendo, deixa a vida me levar. É muito ruim. Precisamos ter planos, mas esses planos, esses propósitos, precisam estar diante do Senhor. Porque Provérbios, capítulo 16, 9, diz assim: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Senhor, se o Senhor permitir, amanhã eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Eu já coloquei tantas coisas diante de Deus que eu vou fazer no final do dia. Eu falei assim, nossa, não fiz metade do que eu coloquei aqui. E aí eu sempre digo para Deus, Senhor, é porque não era para fazer essas outras coisas, né? Era só essa aqui que era para ser feitas, né? As outras não importava, as outras iam me meter em confusão, as outras iam me levar para situações que eu ia ser envergonhada, por mais simples que elas fossem. Os nossos caminhos têm que estar diante do Senhor. Sabe por quê? Todos os nossos caminhos parecem ser limpos e bons diante dos nossos olhos. Mas diante do Senhor, Ele esquadrinha o meu espírito. Ele vai lá dentro ver, esse plano aí não está muito bom, não. Essa vontade aí não é perfeita, ela é meia diabólica e maligna. Pensa bem o que você está fazendo. E às vezes a gente nem ouve a luzinha acendendo. Mas Ele fala. Ele fala comigo e com você porque nós somos filhos. Ele fala comigo e com você porque nós não somos mais servos, nós somos chamados filhos de Deus, herdeiros dos céus. É assim que Gálatas 4:7 diz, que nós passamos de servos e agora nós somos filhos. Sabe por que Ele cuidava de Moisés? Porque Ele falava com Moisés face a face. Ele não falava com Moisés lá somente numa tocha, não, Ele falava face a face com Moisés. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu estou te avisando, Moisés. Deus nos avisa de todas as coisas. Deus nos mostra. Eu e você é que não entendemos os sinais de Deus, ou não queremos entender. Ou não queremos ouvir, porque nós queremos viver na nossa vontade, nos nossos planos, perfeitos e maravilhosos. Até o dia que ele dá errado, e aí eu viro e falo, cadê Deus? Aonde o Senhor estava? Por que o Senhor não avisou? E ele diz, mas eu avisei. Eu falei. Eu do outro dia falei de novo com uma notícia na televisão. Outro dia alguém ligou para você e falou. Outro dia a minha palavra falou e falou e falou. Porque o livro de Hebreus diz assim, que antigamente eu falava pelos profetas, mas hoje eu falo através da palavra. Eu falo através do Filho. E você não me ouviu. E aí a gente fica lá dizendo, Deus, conserte isso aqui, conserte isso aqui. Aí ele diz assim, nenhum dos meus planos pode ser frustrado, eu vou dar um jeito nessa situação para você. Eu vou virar o seu cativeiro, eu vou mudar essa situação. Jeremias, capítulo 29, 11, diz assim, pois eu bem sei os planos que eu estou projetando para vos dar. Às vezes você fica fazendo um projeto e Deus já fez os planos para você. Deus já fez tudo o que Ele quer te dar. E olha o que Ele quer dar para você. Planos de paz e não de mal. Para vos dar uma esperança ou para vos dar um futuro e uma esperança. Às vezes você fica achando que aquilo que está te acontecendo é mal. Ai, falaram de mim, eu estou tão chateada. Ai, eu não gostei disso. Ai, eu não gostei. E Deus está falando assim, eu estou trabalhando, cala a boca, fica quieto. Você fala, não, Deus, mas dói mesmo. Trabalhar dói. Eu cresci tanto, que eu cresci de tamanho, viu, gente? Eu não estou falando disso, não, estou falando de tamanho mesmo. Eu cresci tanto, dos 11 anos para os 13 anos, muito rápido. Eu subi muito. Eu nunca tive dor nas pernas desse meu crescimento. Mas o crescimento muito rápido me rendeu algumas estrias na perna. Porque a pele esticou demais. Ela fez assim, zup, rápido demais. Então, crescer faz romper algumas coisas. Crescer diante de Deus faz doer algumas coisas. Você vai ter que mudar algumas coisas na sua vida. E às vezes você não vai querer. Às vezes você vai querer que continue do mesmo jeito.
Mas Deus diz assim, muda, precisa mudar. Eu estou dizendo porque eu tenho planos para você de paz. Eu não estou desejando para você o mal, é bem que eu estou dando para você. Mas na dor você entende que é bem? Deus não gosta de mim, Deus virou as costas para mim. Olha, Deus nem liga mais para mim. Olha, todo mundo contra mim, eu sozinha para lutar com esse povo, sabendo que Deus é quem está lutando por você. Deus quem está à frente da sua vida, porque os planos dele na sua vida jamais poderão ser frustrados. Ele te escolheu. Ele nos chamou. Quando ele diz assim, eu vos escolhi, ele falou assim, fui eu que te escolhi, não foi você que levantou o bracinho e falou, eu te quero, Jesus. Porque você nunca ia me querer. Fui eu que coloquei dentro de você o desejo por mim. Fui eu que enchi o vazio que estava dentro de você pela minha presença. Eu escolhi você, porque você jamais me escolheria. Eu te chamei, então os meus planos não vão ser frustrados. Mas eu tenho esse defeito, mas eu faço isso, mas eu faço aquilo outro, eu ando fora da tua vontade. Deus diz assim, eu te escolhi, os meus propósitos vão se cumprir. Se você vai ter que dar uma volta, você vai ter que cair no buraco, eu estou falando para você, não vai que você vai cair no buraco, mas você quer cair no buraco? Você vai cair. Mas os meus planos vão se cumprir. Nada falhou das palavras que saiu da minha boca. Toda palavra que saiu da boca de Deus, nenhuma dela falhou. Quando a palavra do Senhor diz lá no Velho Testamento, e uma virgem conceberá e darás à luz a um menino, e ele será o Salvador, ele fala lá, em profecia lá no Antigo Testamento. Até que chega o ponto em que uma jovenzinha numa cidade distante fica grávida. E grávida do Salvador. E esse menino cresce. Esse menino torna-se homem. E um dia, esse menino é traído e levado à cruz. Eu e você, lá na cena, lá naquele lugar, estamos falando assim, tudo acabado. Tudo consumado. Hoje, a gente não consegue entrar na cena porque a gente sabe o final da história. Mas eu e você, olhando ele, apanhando, sendo levado, colocado na cruz, nós estamos igual os discípulos indo para Emaús. Acabou a nossa esperança. Já foi embora aquele que era a vida. Já saiu de nós aquele que nos restaurava a alma, que nos trazia alegria. Cadê os sinais que nós vimos? Ou nós somos os discípulos que correm para uma casa e se escondem, porque não querem ser mortos. Porque nós achamos que os planos de Deus foram frustrados. Que os planos de Deus acabaram. Que tudo está falido. Mas então, a sexta-feira fica mais negra do que eu e você poderia esperar. O sábado traz um silêncio na alma, em que diz assim, quem será a nossa esperança? Ou qual de nós será o próximo que vai perder a cabeça ou será crucificado? Porém, Deus diz assim, nenhum dos meus planos pode ser frustrados. Quando ele pensava que ele teria a chave do inferno, ele diz, a chave do inferno me pertence. Você não controla nada e ninguém. Então, na manhã de domingo, ao terceiro dia, os céus estremecem, o inferno se abala, porque aquele que morto estava, ressuscitou. E vivo permanece até hoje. Aquilo que o inferno achava que era a destruição de um plano, foi a vitória, foi a redenção da humanidade. Então os planos de Deus jamais serão frustrados. Eles são perfeitos. Você pode estar perdendo dinheiro, você pode estar perdendo a sua casa, ou a sua vida pode estar esvaindo numa enfermidade, mas os planos dele vão se cumprir, porque ele diz que ele restaura, ele diz que ele é o Deus da vida, ele é o Deus que envia uma palavra e sara o doente. Então, confia nos planos de Deus. Quando você tiver questionamentos íntimos, quando a palavra insana chegar ao teu lábio, quando você olhar e dentro de você bater uma tristeza, achar que você está desamparado, meu amado, pensa assim,
O meu Deus, de todas as maneiras e formas, está trabalhando ao meu favor. Ele já escreveu o fim da minha história antes do começo dela. É isso que ele faz. Ele sustenta os seus. Se você achar que Deus perdeu alguma batalha, começa a Bíblia desde o início dela e vai até o final. E nenhuma delas o Senhor perdeu. E nenhuma delas o Senhor foi vencido. Quando o faraó pensou que tinha matado a dignidade do povo, o Senhor estava lá para trazer o seu povo de volta. Quando Pilatos achou que tinha fechado e encerrado o ciclo do Deus vivo, Deus estava lá para dizer: o meu filho ainda vive. A esperança ainda vive. Mantenha a sua confiança firmada no Senhor. Ponha a sua fé, a sua esperança diante de Deus. Se antes você falava como um tolo, fala porque você conhece a Deus e sabe que Ele tem o domínio sobre céus e terra e que Ele continua reinando apesar de qualquer situação. Os céus vai reinar sobre a sua vida. Os céus vai reinar, não importa se você está chorando. É chorando, vai louvando. Está doendo, vai louvando. Está difícil, vai louvando. Porque os planos de Deus vão acontecer. O que não dá é para mim e para você ficar olhando para a situação oposta. Não dá. O que nós temos que fazer é olhar para a palavra de Deus. Nenhum dos planos, nenhum dos propósitos dele pode ser frustrado sobre a minha e sobre a sua vida. Amém? Dá para você acreditar nessa palavra? Dava para você acreditar que Deus é fiel, que Deus é capaz de fazer, tirar do monturo aquilo que não tem mais esperança e colocar de pé, restaurar de novo. Deus é fiel em todas as coisas. Fica de pé, porque a sua esperança ainda vive até hoje. Os planos dele perfeitos vão se cumprir na sua vida, no tempo exato da graça de Deus. No tempo certo da vontade perfeita dele vai se cumprir. Nada vai passar. Nada vai passar em branco. Pare de olhar para a situação do lado. Pare de olhar para você, para as suas mazelas, para os seus erros, para os seus pecados. Olhe para o Senhor. Olhe para o Senhor. Eu falando com duas pessoas que, na verdade, para uma eu até disse: você tem enriquecido a minha alma. Enquanto você acha que eu que tenho te ajudado, você que tem enriquecido a minha alma. Quando essas duas pessoas contavam das experiências que elas tinham tido com o Senhor. E as duas têm algo muito parecido. As duas têm a mesma... Elas conseguiram alcançar o coração de Deus pela maneira sincera como elas falaram com Deus. A maneira sincera como elas disseram: Deus, toma a minha vida, entra aqui, faz o que tem que ser feito. Quando elas disseram assim: os meus planos estão me atrapalhando, a minha vontade está me tirando do lugar certo. Eu quero que seja o Senhor comandando. Eu quero que o Senhor esteja o controle. E elas começaram a viver uma experiência com Deus sobrenatural. Elas começaram a entrar por um caminho que muitos não vão conhecer. Porque só quem diz para o Senhor: Senhor, vem controlar a minha vida. Vem falar comigo, vem andar comigo, Senhor. Eu quero sair de cena para que o Senhor comece a entrar em cena na minha vida. Para que os teus planos comecem a se cumprir. Na vida delas, os planos de Deus estão começando a se cumprir. Independente dos caminhos, independente da direção, independente das dores, os planos de Deus vão se cumprir na vida delas. Feche os seus olhos comigo. Você vai ouvir junto comigo este louvor. Mas eu quero que você vá pensando aí. Não segura os seus planos. Pensa que o dele é perfeito para a sua vida. É melhor para a sua vida. Você não está aqui como espectador da glória de Deus. Você tem que entrar pela glória de Deus. Você não está aqui para ver alguém falar só de uma palavra. Você está aqui porque você quer conhecer esse Deus. Você quer andar com Ele. Deixa esse louvor entrar.
Ouça a voz de Deus através desse louvor. Feche os seus olhos e vai com Ele. Vai com Ele, Ele é fiel. Os planos dele vai se cumprir. Eu vou te chamar. Deixa essa voz te conduzir. Em teus braços me lançar. Mesmo sem enxergar, confio em um Deus fiel. Confia nele. Deus fiel. Ele não errou os propósitos na sua vida. Meus dias em tuas mãos, posso crer. Meu Deus é um fogo que me defenderá. Deus fiel. Hoje Ele pode curar o seu coração, a sua alma. Pode tirar todo o erro da sua vida. Entrega para Ele. Toma os meus planos, Senhor. Coloca os teus planos sobre a minha vida, Senhor. Louvarei até chegar. Chorando, cantando, eu vou te louvar, Senhor. O dia que o Senhor virá, o inimigo cairá diante do meu Deus fiel. Deus fiel, minha vida está em ti, meus dias em tuas mãos. Posso crer, meu Deus é o Aleluia. fogo que me defenderá. Aleluia. Deus fiel, eu sei que tu és meu e eu sou teu, eu sou teu. Eu sei que és fiel pra sempre e sempre. Aleluia. És fiel, Senhor. Coloca a sua mão no seu coração. Pai, a diferença entre aquele que alcança o teu coração e aquele que não alcança está naquele que vê uma formalidade de um culto, a liturgia de uma palavra, enquanto que aquele que ouve e crê na tua palavra e mergulha por ela e vai atrás dela, Pai, assim como aquele que não tem o ar, pede apressadamente por oxigênio, Pai. Aquele que anseia pela tua presença, lança o coração diante de ti, porque ele quer experimentar um caminhar diante da tua presença, Pai. Por isso, Deus, em nome de Jesus, ao coração que sente falta da tua presença, ao coração que anseia, suspira por ter uma comunhão íntima contigo, Pai. Vem nessa noite e receber os projetos e os planos
Vem nessa noite fazer uma troca de propósito, Senhor. Vem nessa noite, papai, tomar os propósitos e dar os teus planos e os teus propósitos sobre essas vidas para um novo tempo, Senhor. Para uma nova história que só o Senhor pode escrever, ó Deus. Vem num tempo, Pai, sobre esses corações que anseiam por Ti. Vem no momento, papai, onde o Teu Espírito se derrama a cada um, ó Pai. Trazendo um renovo, trazendo uma experiência íntima, trazendo um novo andar contigo em nome de Jesus. Porque eles ousaram acreditar que os dias estão diante de Ti, ó Pai. Eles ousaram acreditar, Pai, que o Senhor é rocha inabalável, que nada pode destruir a Tua palavra enviada. Por isso, em nome de Jesus, recebe esse povo, recebe esses corações, Senhor, que desejam ardentemente pelos Teus planos, Senhor. Bem sei, Senhor, bem sei, Senhor, que nenhum dos Teus planos pode ser frustrado. Nenhum deles, Senhor. Em nome de Jesus, cumpre sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja, os Teus propósitos. Cumpre sobre a Tua casa a Tua palavra, porque Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Meu Deus é fiel, Tu és fiel, Tu és fiel. Meu Deus é fiel, Tu és fiel, Tu és fiel. Meu Deus é fiel, Tu és fiel, Tu és fiel. Meu Deus é fiel, Tu és fiel, Tu és fiel. Meu Deus é fiel, Tu és fiel, Tu és fiel. Deus fiel. Aleluia. Minha vida está em Ti, meus dias em Tuas mãos. Posso crer, meu Deus é um fogo que me defenderá. Aleluia. Deus seja Deus. fiel. Deus fiel. Aplauda o Senhor bem forte, porque Ele é fiel na minha e na sua vida. Aleluia.